Vamos lá, gente, olha só. Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Para falar sobre esse assunto, para falar sobre a importância dessa data, a gente recebe hoje aqui o Renan Quinalha. Ele é professor de Direito da Universidade Federal de São Paulo e é palestrante. Renan Quinalha, que prazer te receber. Muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Marcial. O prazer é meu. Obrigado vocês pelo convite. Vamos começar fazendo um retrospecto histórico, falar da importância do dia de hoje, a importância dessa data? Vamos sim, isso é importante para a gente entender de onde veio, né, essa ideia do orgulho, porque a gente está no dia 28 de junho, que é considerado o dia do orgulho LGBT no mundo todo. E essa data ela remete, na verdade, a um episódio que aconteceu em Nova York, em 1969, já há mais de 50 anos, quando houve uma revolta das pessoas LGBTs, né, que reagiram ali contra a violência da polícia, dentro de um bar chamado Stonewall. E aí, por conta desse episódio Stonewall, emergiu uma nova forma de se enxergar essa questão da diversidade sexual e de gênero, em que já não é mais uma vergonha, um estigma, algo negativo, mas que as pessoas LGBTs passaram a ver como algo que também dá o orgulho, né? Manifestar a sua identidade, a sua diversidade, o seu modo de ser, não mais com vergonha, mas como algo que é um veículo de um orgulho mesmo. Isso foi muito importante nesses últimos 50 anos para as mudanças e reconhecimento de direitos das pessoas LGBTs no mundo todo. Falando em direitos, o que a gente pode apontar como avanços nos últimos 10 anos, por exemplo? Aqui no Brasil, Márcia, a gente teve avanços que são muito significativos em um período muito curto de tempo, né? Do ponto de vista histórico, uma década, esse espaço de 10 anos, é um espaço muito pequeno, mas a gente conseguiu avançar de modo muito importante no Brasil. Então, a gente conseguiu reconhecer em 2011 o direito à união homoafetiva, ou seja, o casamento entre pessoas do mesmo sexo passou a ser autorizado. Em 2015, o STF também se manifestou, né, nossa Suprema Corte, sobre o direito à adoção por casais de pessoas do mesmo sexo. Em 2018, a gente teve uma outra decisão paradigmática sobre a identidade de gênero de pessoas trans, para que elas possam mudar o seu prenome, né, esse primeiro nome, que é muito marcado pelo gênero, e também mudar o sexo na documentação civil diretamente nos cartórios. Em 2019, a gente teve a criminalização da LGBTfobia, então os discursos de ódio, as discriminações passaram a ser enquadradas como uma espécie de racismo na nossa legislação. E em 2020, a gente teve uma decisão também importante sobre o direito à doação de sangue, que antes era restrito a algumas pessoas LGBTs, simplesmente por conta da sua orientação sexual, identidade de gênero, e agora não pode mais haver essa restrição. Então, a gente tem aí um panorama dos principais direitos que são reivindicados pela população LGBT no mundo, já assegurados no Brasil, ao menos formalmente, né? Ainda tem um desafio de efetivar esses direitos na prática. Ô, Renan, mas ainda tem, apesar de todos esses avanços aí que você acabou de elencar, ainda existe muita barreira, ainda tem muito preconceito, ainda tem muita piadinha de mau gosto. Vamos aproveitar esse nosso encontro aqui para dizer o que é uma injúria, o que é uma ofensa, o que a gente diz a quem faz piadinha de mau gosto para essa comunidade LGBT. Essa é uma excelente questão, Márcia, porque, de fato, apesar desse panorama tão avançado dos direitos, na prática, o que a gente vê no nosso dia a dia ainda é uma naturalização das violências contra pessoas LGBTs. E aí eu digo violência num sentido muito amplo, porque o nosso próprio direito reconhece violência num sentido amplo, não é só aquela agressão física que causa uma lesão corporal, que leva muitas vezes até a morte, né? Mas violência também tem uma série de outras dimensões, como uma violência verbal, violência psicológica, e a gente precisa atentar para essas formas um pouco mais sutis, entre aspas, da violência, porque elas operam muito no dia a dia. Então, se você presencia uma cena de LGBTfobia, seja um xingamento, seja um tipo, né, de piada, entre aspas, porque não é efetivamente uma piada, né, algo que diminua, que deprecie, que ofenda a honra de uma outra pessoa, mas se você presencia algum ato, né, de LGBTfobia nas suas diferentes formas, seja ela verbal, psicológica, seja ela física, né, é importante, em primeiro lugar,
se for uma pessoa LGBT ofendida, né, a vítima disso, que ela guarde provas, que ela tente reunir. Se aconteceu na internet, ter um print da tela, da mensagem. Se aconteceu na rua, conseguir alguma testemunha que tenha presenciado ali, que depois possa colaborar no processo de investigação. Além disso, né, se você é uma outra pessoa que não está diretamente envolvida naquela cena, mas acaba vendo, né, preciso intervir, tentar proteger a vítima nesse momento, chamando a polícia, né, para que possa chegar até ali a situação local. Então, a gente precisa quebrar essa rotina que a gente tem de uma certa indiferença e de uma cumplicidade diante disso. Né? Entender a gravidade também das palavras. Então, a gente tem um papel de levar essa informação para as pessoas. Muitas vezes, pessoas dizem, né, o que elas acham que é uma piada ou algo que não é ofensivo, né, mas que a gente precisa esclarecer, às vezes chamar de canto a pessoa e falar, olha, você falou tal coisa, isso aqui não é algo bacana, isso aqui, inclusive, pode configurar um crime, o que pode gerar, né, reflexos negativos aí para você. Então, é importante que a gente leve essa informação adiante, esclarecendo as pessoas, para que a gente consiga acabar com esse preconceito. O direito, ele não consegue resolver todos os problemas, ele é uma das ferramentas que nós temos, é muito importante, mas só com educação, com esclarecimento, com informação, é que a gente vai conseguir, de fato, ter um mundo mais comprometido com respeito à diversidade. Aliás, é por isso que você faz tantas palestras para tirar um pouco o conhecimento dos muros das universidades, né? E lança livros. Aliás, tem um quentinho para sair do forno agora em setembro. Você pode antecipar alguma coisa para a gente sobre esse novo livro? Sim, Marcia, tem um livro novo saindo, é sempre uma emoção, né, poder lançar livro novo, ainda mais para mim, eu gosto muito de poder circular as informações para fora, né, da universidade, e esse livro novo, ele sai em setembro, vai sair pela Companhia das Letras, e o título dele é Contra a Moral e os Bons Costumes, a ditadura e a repressão à comunidade LGBT. Então, é um estudo histórico também sobre o Brasil, para mostrar um pouco as raízes dessa LGBTfobia, dessa violência que é tão naturalizada, infelizmente, ainda no nosso país. Mas eu acho que esse cenário tem mudado também, e é muito importante que a gente tenha espaços como esse, em que a gente possa esclarecer a população, informar, para que a gente contribua nesse processo de mudança para melhor aí, para o respeito à diversidade e aos direitos humanos. Com certeza, educação e informação. Só com educação e informação a gente vai conseguir combater o preconceito. Por isso, conte sempre com a gente aqui no nosso SC no Ar, Espaço Aberto, para a gente falar sobre esse assunto. Aliás, eu quero aproveitar e tirar uma dúvida com você. Dia Internacional do Orgulho LGBT, mas a sigla não é mais LGBT, né? Mudou. Como é que fica isso? Existe uma sigla definitiva? Não, Marcia, a sua pergunta é excelente. Acho que é a dúvida de muita gente quando vê essa sopa de letrinhas aí. Mas a gente não tem uma sigla definitiva porque não há um órgão, né, que valide, diga, olha, a partir de agora a sigla tem que ser essa. No Brasil, a que é mais utilizada ainda é LGBT ou LGBTI+, porque inclui as pessoas intersexo. Então, se ganhou um I e o mais. O sinal do mais também é a ideia de que outras identidades possam vir a aparecer, a ser reconhecidas. Então, a sigla é uma discussão importante, porque a gente está falando de letrinhas ali, mas cada letrinha dessa representa a existência de uma identidade, né? Diz respeito à representatividade, à visibilidade de um grupo que demanda esse reconhecimento. Então, é importante a gente ficar sempre atento a essa discussão, mas muitas pessoas usam o LGBT, o LGBTI+, ou o LGBTQIA+, que é o mais utilizado também fora do Brasil, né? Sobretudo em países de língua inglesa. Então, isso depende muito do país, do contexto cultural, não há uma coisa que seja certa, errada, mas o importante é sempre a gente atentar para abranger o maior número dos grupos aí que estão reivindicando essa representatividade. Valeu, Renan Quinalha, muito obrigada pelo bate-papo, adorei teu gatinho. É gatinho ou gatinha que está aí atrás de você? Tem um gatinho aí. Tem, esse é um gatinho, eu tenho um gatinho e uma gatinha, eles de vez em quando aparecem aqui nas entrevistas, Nossa, aulas. tá um lorde aí, elegantérrimo. Renan, obrigada, querido, um ótimo dia para você, até uma próxima oportunidade, tá? Obrigado, Márcia, tchau, tchau, bom dia. Obrigada, igualmente.